Olá, Francisco. Eu sou a Cíntia Gonçalves, sou do Departamento de Comunicação do FRESA. E vamos então começar a nossa entrevista. Como angolano, como é que olha para o cenário da segurança alimentar num país que está em paz em menos de 20 anos? Olá, Cíntia. É um prazer estar nesta conversa consigo. Eu acho que em relação à segurança alimentar nós temos sempre, e eu também pessoalmente, duas visões por vezes contraditórias, mas que na realidade são complementares. Uma é que eu penso que a questão da fome, sinceramente, o único número possível para a questão da fome é zero. Ou seja, não deveria haver um único habitante deste planeta e não devia haver um único angolano sujeito à fome. E se nós pensarmos nessa meta, nós vamos estar naturalmente sempre insatisfeitos. Que em si mesmo não é mau. Em si mesmo não é mau. É essa insatisfação que nos faz, de alguma forma, tentar aproximar os números o mais possível de zero. De facto, Angola tem 20 anos de paz. Mas eu devo lhe dizer uma coisa, é que antes desses 20 anos de paz, Angola teve pelo menos mais 40 também de guerra colonial ou relacionada com ela, e teve provavelmente 300 ou 350 anos em que foi colonizada para servir o tráfico de escravos para a América. O que eu lhe quero dizer com isto, que por vezes nós angolanos esquecemos, é que Angola foi dos países mais martirizados em África, num conjunto de conflitos, primeiro com o escravismo, segundo com os conflitos relacionados com a independência e terceiro com a nossa guerra civil. E, portanto, nós não tivemos 20 anos para construir a segurança alimentar. Sequer. Se nós pensarmos nessa perspectiva, provavelmente vamos achar que nos últimos 20 anos já se fez muita coisa no país. E esse legado daquilo que se fez nos 20 anos, apesar de tudo, é visível. A paz trouxe-nos a possibilidade de circular pelo país, a paz trouxe a possibilidade de cultivarmos terras, a paz trouxe a abertura de lojas e supermercados, a paz trouxe a possibilidade de termos mercados, a paz trouxe escolas, a paz trouxe centros de saúde e hospitais, a paz trouxe organizações da sociedade civil a trabalharem no terreno, a paz trouxe doadores para nos apoiarem, a paz alterou a forma como nós olhávamos para a segurança alimentar, porque vindo de um país basicamente quase que permanentemente em conflito, a segurança alimentar para nós era sempre uma emergência. Os primeiros anos pós-independência e os primeiros anos de paz, Angola vivia basicamente pensando em que a segurança alimentar e nutricional era uma questão de emergência e, portanto, de ajuda, ou era uma questão de aumentar a produção. E esqueceu-se de um fator muito importante. A fome é essencialmente uma questão de desigualdade, de pobreza e de acesso das pessoas a uma alimentação que lhes permita levar uma vida digna, por um lado, e saudável por outro. Por isso eu dizia-lhe, temos muito a fazer, temos imenso a fazer. E só quando nos aproximarmos de zero é que eu penso que nós vamos honrar a nossa própria independência. Mas nós partimos com uma desvantagem muito grande e é preciso não esquecer essa desvantagem e não reduzi-la apenas a 20 anos, porque não foram apenas 20 anos. E, portanto, nesse sentido, temos que nos orgulhar daquilo que já conseguimos fazer. Estão a ser criados mecanismos de governação para a segurança alimentar com o apoio do programa FRESA. O que pode adiantar sobre esta forma de governação? Precisamente por nós entendermos, nós, quando eu digo, é pensamento, a ciência, a informação, por nós entendermos que a questão da fome não é uma questão unicamente de produção de alimentos, é uma questão de acesso aos alimentos, é uma questão da nossa maior ou menor capacidade pelo nosso estado de saúde de utilizar esses alimentos. Por ser a fome uma questão que nós dizemos muitas vezes multidimensional, ou seja, as ameaças vêm de vários lados, de vários setores, mas também porque nós temos um conjunto muito amplo de entidades, organizações e atores de várias áreas setoriais, com vários interesses, de diferentes dimensões, que têm que se coordenar
para tentarmos melhorar a situação da segurança alimentar e nutricional, nós sabemos hoje que sem essa maior coordenação e, sobretudo, sem a participação nesse processo daqueles que sofrem com o flagelo da fome, sem essas duas coisas, nós não conseguiremos, nem nenhum país no mundo conseguiu diminuir os números da fome. Portanto, quando nós falamos em governança para a segurança alimentar e nutricional, estamos basicamente a falar na forma como o Estado, que é o principal garante e principal responsável pela segurança alimentar, consegue articular-se internamente e consegue articular com todos os outros atores para conseguir estabelecer políticas inclusivas que promovam a segurança alimentar e nutricional. E o instrumento para fazer isso passa pela governança e passa por, normalmente, aquilo que chamamos os Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional, que Angola até hoje não os montou, já os devia ter montado no quadro da primeira Estratégia de Segurança Alimentar aprovada em 2009, por variadíssimas razões não o fez, e agora, com a revisão da Estratégia de Segurança Alimentar 2, que se espera a aprovação para muito breve, então sim, finalmente, nós teremos um Conselho Nacional de Segurança Alimentar e, expectavelmente, conselhos provinciais e municipais de segurança alimentar, onde todos os atores que são necessários para trabalhar na erradicação da fome se poderão e deverão sentar para coordenar a sua atuação. Portanto, é muito importante essa governança e é muito importante esse instrumento. Como podemos garantir a sustentabilidade destes mecanismos, quer institucional, quer financeiramente, após o término do programa FRESAN, sendo que eles atualmente dependem do apoio do programa? Esses mecanismos estão ainda em construção com o apoio do FRESAN e, infelizmente, provavelmente estarão formalmente constituídos numa altura em que o FRESAN terá terminado ou estará em vias de terminar. A sustentabilidade institucional pode ficar devidamente desenhada, negociada, acordada pelo trabalho que o FRESAN está a fazer. Isto é, a constituição desses conselhos, quem participa, quem não participa, que número de lugares, de que forma são convocadas as reuniões, como se discute, organiza e acorda uma agenda, qual é a consequência das decisões, tudo isto o FRESAN pode ajudar a montar e é aquilo que estamos a fazer. A sustentabilidade financeira desses mecanismos passará obrigatoriamente pelo Orçamento Geral do Estado e também pelos orçamentos dos governos provinciais preverem os custos mínimos de funcionamento dessas estruturas, que cá entre nós não são nada significativos. São uma gota d'água para o benefício que eles podem trazer em termos de... Repare, para Angola, do ponto de vista económico, acabar a fome não é uma questão só ética, moral, social, é uma questão económica. Nós não vamos conseguir fazer o desenvolvimento económico do país se não colocarmos no mercado milhões de consumidores que até hoje não têm a possibilidade de consumir. E quem tem fome está muito longe da possibilidade de exercer a cidadania, mas também muito longe de poder comprar uma bicicleta, um frigorífico, uma motorizada, um par de sapatos. E, portanto, resolver o problema da fome e colocar os milhões de nossos cidadãos com fome como cidadãos e no mercado é fazer explodir a economia nacional. Portanto, os custos de funcionamento de um conselho desta natureza provavelmente representam 0,00000000001% do valor acrescentado bruto que nós colocaremos na economia, seja ela provincial ou seja ela nacional. Caberá aos governantes terem o bom senso e a vontade política, não só de perceberem isto, como de traduzirem isto em legislação específica e na realização desse financiamento que vai ser necessário. Como se efetiva uma participação equilibrada e equitativa em futuros conselhos? Essa é uma pergunta muito interessante, obrigado por ela é muito importante, porque um dos fatores essenciais para estes conselhos poderem ter resultados é que as políticas, os projetos e os programas que ali se desenhem de facto respondam às reais necessidades daqueles que estão numa situação de vulnerabilidade à segurança alimentar e nutricional. Por isso, a participação desses grupos é absolutamente fundamental,
mas não é apenas a sua participação, é a forma como ela se dá. E nós sabemos que esses grupos não têm dinheiro para a gasolina para ir à reunião, nem sequer tiveram conhecimento da reunião, porque a convocatória não lhes chegou. Provavelmente não dominam o português o suficiente para poder traduzir as suas necessidades nessa reunião. Por outro lado, vão provavelmente sentir-se acanhados e envergonhados por delas estarem a participar. Vão ter uma postura subserviente e, quiçás, humilde nessa participação. E, portanto, todos estes desafios que eu acabei de dizer fazem parte dos desafios de assegurar uma participação equitativa desses grupos. E, nesse sentido, o orçamento previsto para o funcionamento desses mecanismos tem que prever os meios para que estas pessoas possam, de facto, participar e ser apoiadas nessa participação através de ações de construção de capacidades, através do apoio e permanência de quem possa fazer uma tradução e através, sobretudo, de processos que lhes permitam construir a autoestima ou reconstruir a autoestima e a confiança para poderem participar desses espaços de pleno direito e não como se fosse um favor que lhes é feito de participar uma vez por ano numa reunião. Esse é o principal desafio para o sucesso destes órgãos. Mas atenção, esse não é um desafio que nenhum país tenha resolvido num ano, nem em 2, nem em 3, nem em 4. A educação tem aí um papel fundamental. E, portanto, o que importa agora é pensar que nós vamos começar essa caminhada. E como se costuma dizer, ou como costumava dizer o escritor, o caminho faz caminhando. E nesse momento estamos no início dessa caminhada. A esta altura estamos na fase de conclusão do programa FRESA. Que análise é que pode fazer do impacto do projeto nas comunidades beneficiárias? Eu passei e visitei ações, programas implementados pelo FRESAN na Huila, no NAMIB, no CUNEN, visitei escolas de campo, visitei comunidades, tive reuniões com representantes das comunidades para discutir os conselhos e tive testemunhos extremamente positivos. Eu confesso que de todas as visitas que fiz não ouvi um único testemunho negativo. E mais, ouvi as pessoas com uma dignidade muito grande, no sentido de agradecerem e registarem as mudanças na sua vida que só foram possíveis graças à intervenção do FRESAN, mas sem nenhum tipo de postura no sentido de solicitar mais apoio, ou no sentido de dizer coisas elogiosas porque espero ainda receber algo mais. Não, um sentido de dignidade que me orgulhou também da minha costela e da minha nacionalidade angolana. E por isso eu estou absolutamente convencido que o FRESAN teve um impacto real na vida de milhares de pessoas nas províncias do Sul. Mas acho que o FRESAN tem também um impacto que fica para a posterioridade, que pelo fato da segurança alimentar ser essencialmente uma questão de políticas públicas, que vai ser notório e que nós em Angola só nos vamos aperceber disto, desta questão quase que histórica, dentro de algum tempo, que é o sistema de informação sobre segurança alimentar, que o FRESAN deixa implementado, os conselhos de segurança alimentar, que o FRESAN deixará, o apoio que o FRESAN deu à aprovação da Estratégia Nacional de Segurança Alimentar 2, que estava basicamente na gaveta há cerca de 8 anos, e não havia forma dos atores se mobilizarem pela sua aprovação. Eu diria, portanto, que o FRESAN deixa um conjunto de importantes conquistas, não só no programa, no terreno, na vida das pessoas, mas do ponto de vista institucional e político, ele deixa as bases para uma nova era de trabalho na segurança alimentar e nutricional em Angola. E mais importante que isto tudo, as pessoas já não olham a segurança alimentar e nutricional como olhavam antes do FRESAN. A segurança alimentar e nutricional agora não é apenas uma questão de produção de alimentos, não é apenas uma questão de sementes e fatores de produção. A questão da segurança alimentar agora envolve saúde, envolve nutrição, envolve educação, envolve infraestrutura, envolve política pública. Finalmente se olha a segurança alimentar e nutricional em Angola como ela é. E isso, devo-lhe dizer, que em muita grande parte foi devido ao trabalho de sensibilização e capacitação que o FRESAN fez. Muito obrigada, Francisco.